O primeiro depoimento de uma cearense na CPI da Covid. O Ponto Poder mostra os destaques do depoimento da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. E a gente fala também da polêmica do voto impresso e das mudanças em pauta no Código de Processo Penal. E agora, o programa está só começando. Olá, está no ar o Ponto Poder desta terça-feira e a gente começa falando de CPI da Covid. Hoje foi o depoimento da médica cearense, secretária do Ministério de Saúde, Mayra Pinheiro. Ela foi sabatinada pelos senadores para falar principalmente sobre recomendações de cloroquina e tratamento precoce contra a Covid-19. Vamos conferir. A secretária do Ministério da Saúde fez primeiro uma exposição sobre o trabalho dela. Falou sobre tratamento precoce, sobre a viagem a Manaus e o aplicativo Tratkov. A secretária, durante o depoimento, isentou as responsabilidades do Ministério da Saúde nos problemas que afetaram o sistema de Manaus, que entrou em colapso. Nessa hora, os senadores se desentenderam porque a secretária disse que a responsabilidade pela criação é da área técnica. As pessoas não sabem o que é isso. Não interessa, doutora. Não, presidente, interessa, presidente. Não interessa, não. Claro que interessa. Interessa ela me responder o seguinte. Ela não está no vestibular, não, presidente. Peraí, Vossa Excelência, sim ou não? Vossa Excelência vai falar na hora que for da sua vez. Agora quem está falando sou eu. A senhora criou o Tratkov ou não? Quem criou Respeite os senadores. A plataforma foram os técnicos da minha secretaria. Então, Na hora da pergunta do relator, senador Reilan Calheiros, nova confusão. O senador fez a leitura de um texto relacionado ao julgamento dos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. é um absurdo. Por que é um absurdo? Eu estou fazendo a introdução do depoimento. Senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando estou aqui comparando. com o genocídio que ocorreu na Alemanha. Amanhã, a comissão vai votar o requerimento para novos depoimentos. Pelo menos 11 governadores e 7 prefeitos podem ser chamados. Pois é, vimos aí um dia de debates acalorados, era um depoimento muito esperado e agora a gente continua falando da fala da secretária Mayra Pinheiro, mostrando os principais trechos do depoimento dela aos senadores durante esta terça-feira. Um dos pontos altos da discussão, sem dúvida, foi o tratamento precoce contra a Covid-19. A secretária foi questionada sobre a receita de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. Vamos ver o que ela disse. Senador, primeiro a gente precisa definir o que é eficácia e o que é evidência, que a maior parte da população brasileira não sabe, e eu acredito que os senhores também, por não serem médicos, não são obrigados a saber. Numa situação de guerra, nós lançamos mão de todas as evidências disponíveis para a gente salvar as pessoas, desde que a gente esteja diante de medicamentos seguros. E, atualmente, não nos faltam evidências. No início da doença, nós tínhamos evidências da ação dos medicamentos considerados para o uso off-label dessa doença in vitro e tínhamos as experiências individuais. Bom, e para continuar então analisando o depoimento da Mayra Pinheiro, a gente recebe agora no Ponto Poder os cientistas políticos e professores universitários Carla Michele Quaresma e Emanuel Freitas. Os dois já estão aqui com a gente. De antemão, agradecemos mais uma vez pela participação. Começo perguntando para a professora Carla sobre tratamento precoce, cloroquina, de fato uma pauta através da qual Mayra Pinheiro se notabilizou no debate nacional e isso fica evidente também na CPI. Pergunto para a senhora, professora Carla, como é que na sua avaliação a politização em torno da cloroquina tem estado presente na CPI? Olá, William, satisfação falar com você aqui ao lado do professor Manuel. Quero cumprimentar todo o público que nos acompanha. De fato, William, o depoimento mais esperado dessa CPI era o do ex-ministro Pazuello, mas ao comparecer à comissão, o ex-ministro acabou atribuindo uma responsabilidade no que se refere à condução do problema quando ocorreu lá em Manaus, à secretária Mayra. Então, acabou se tornando o depoimento de maior expectativa após o que falou o ex-ministro Pazuello. E ela é muito convicta, ela defende a utilização do medicamento de forma precoce, né, no início
ali dos primeiros sintomas, e faz isso com muita convicção. Então, ela apresenta um discurso baseado, como ela própria insiste em dizer, baseado em evidências, né, baseado naquilo que vem sendo praticado aí por profissionais de saúde, mas, claro, né, nós temos também que chamar a atenção para alguns fatos que demonstram uma contradição muito grande nesse discurso. Por exemplo, quando não há citação de artigos ou de estudos, mesmo que estudos preliminares, que indiquem realmente a eficácia dos medicamentos aludidos pela secretária. Então, há uma contradição muito grande, né? Ela fala que há evidências, mas não mostra quais são essas pesquisas, esses estudos, né? Quais as metodologias que foram utilizadas para que realmente a gente tenha mais confiança naquilo que é defendido pela secretária. Além disso, também é necessário que se diga que existe uma recomendação clara da Organização Mundial da Saúde em relação a esses medicamentos, e a Organização Mundial da Saúde é citada pela secretária no momento em que convém. Então, quando não é para se alinhar o seu discurso, ela nega o posicionamento da OMS, mas quando esse discurso da OMS se aproxima daquilo que é a sua crença, ela defende a OMS. Então, é um discurso eivado de contradições. É necessário, obviamente, que a comissão se debruce sobre essas contradições, inclusive para questionar os próximos depoentes. E a gente vai conferir agora um outro momento muito importante também da CPI, que é de quando a secretária do Ministério da Saúde, a doutora Mayra, foi questionada sobre uma possível falha de comunicação entre Manaus, a gestão da saúde lá em Manaus, e o governo federal em relação à falta de oxigênio. Vamos ver esse trecho. Não houve uma percepção que faltaria. Pelo que eu tenho de provas, né, é que nós tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento, segundo eles mencionado como um problema na rede. E eu volto agora a falar então com o professor Emanuel Freitas. Professor, assim, em relação a esse ponto, a esse impasse entre a gestão de cada governo, de governo municipal, estadual, federal, nesse caso lá do Amazonas, da crise, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a culpa do colapso foi do prefeito de Manaus, do governador do Amazonas, mas é uma situação muito ampla de crise, é uma pandemia e há responsabilidades que recaem também sobre o governo federal. E eu gostaria de saber que pontuação o senhor faz em relação a essa polarização? Ela tem prejudicado o combate à pandemia? Olha, no caso de Manaus especificamente, né, sobretudo a partir do depoimento hoje da secretária, você consegue perceber algumas contradições, inclusive com relação ao depoimento que ela havia dado para a Polícia Federal, né? Hoje ela disse que foi 2 vezes a Manaus, entre os dias 3 e 5 de janeiro, e depois voltou no dia 10, e é interessante porque no dia 10 faziam 2 dias que o Pazuello havia sido informado do problema lá de Manaus, e no dia 10 já é possível que a secretária, em uma missão, como ela mesma disse, das mais importantes da vida dela, ali no Ministério da Saúde em Manaus, já soubesse do que era o caos ali naquela cidade. De fato, parece que não agiu. Ela volta dia 10, fica até o dia 13, e é inacreditável que alguém do Ministério da Saúde, com a sua competência, com o espaço que ela tem no Ministério, já que ela está lá desde que o Bolsonaro tomou posse em 2019, não tomasse conhecimento daquilo que era a situação do Estado. Agora, Manaus é interessante porque é um Estado governado por aliados do presidente, né? Somente em 2020 que o governador do Amazonas rompeu com o presidente, mas é um estado, e particularmente uma cidade, que seguiu as orientações do presidente da República no que tange à condução da pandemia. O uso alargado da cloroquina, se a gente pensar, foi o primeiro estado, por exemplo, que decretou, conferiu o status de serviço essencial para igrejas, e igrejas voltaram a funcionar ainda em abril do ano passado. Foi o estado onde primeiro as aulas retornaram de modo presencial. Então, se tem um estado, né, se tem uma gestão estadual
que seguiu às riscas as orientações do presidente da República, esse estado é o Amazonas e essa capital é Manaus. Então, se houve uma politização ali, não foi de modo contrário àquilo que o presidente sugeria. Houve um rompimento político momentâneo, que talvez possa ser findado com a proximidade das eleições do ano que vem, mas em termos de gestão da pandemia, aquela cidade e aquele estado não confrontaram aquilo que foi a orientação do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, seguiu a risca. Daqui a pouco a gente volta a falar com a professora Carla, o professor Emanuel Freitas, e a gente agora continua ouvindo trechos que foram destaque no depoimento da cearense Mayra Pinheiro. Ela também falou sobre o Tratkov, um aplicativo que chegou a ser lançado para o diagnóstico e também para o tratamento de pacientes com Covid-19. Quando Mayra Pinheiro foi questionada sobre esse assunto, ela disse que era preciso contextualizar melhor em que momento essa plataforma foi lançada. Diante desse contexto da supersaturação, da ausência de testes, de demanda reprimida, de falta de medicamentos e falta de recursos humanos, nós tivemos o conhecimento do Androcov, uma publicação científica internacional que está sendo usada atualmente pela Organização Mundial de Saúde, que sugere o uso de um score clínico para diagnóstico da Covid-19, que tem mais de 90% de sensibilidade. Esse era o cenário ideal para que a gente pudesse, para Manaus, diante da necessidade de atendimento rápido à população, de se criar uma ferramenta médica de diagnóstico. Bom, esse ponto em específico, o Tratkov, mostrou aí algum nível de contradição entre a doutora Mayra Pinheiro e o ex-ministro Eduardo Pazuello. Isso porque na semana passada, quando ele foi ouvido também pelos senadores, ele colocou na conta da secretária, responsabilizou Mayra Pinheiro pelo desenvolvimento da plataforma que vem gerando muita polêmica nas discussões da CPI. Sobre esse assunto, então, agora pergunto para a professora Carla Michele Quaresma. A senhora interpreta isso como visões de alguma forma contraditórias entre o que disse Pazuello e o que disse Mayra sobre o Tratkov? E se sim, professor, ou não, o que isso pode representar de desgastes para o governo nesse momento? Sim, William, é mais uma contradição apresentada no discurso da secretária Mayra, sobretudo quando nós comparamos ao que foi dito pelo ex-ministro Pazuello. Inicialmente, a informação que nos chegou é de que a plataforma ou a calculadora, enfim, foram usadas várias terminologias para se referir a essa plataforma, teria sido alvo de um hacker que teria invadido o sistema. Hoje, a secretária já iniciou ali um outro discurso acerca do que ocorreu, né, remetendo à ideia de uma invasão que ocorreu ali por um jornalista. Então, nós já percebemos aí mais uma contradição e, claro, nós devemos questionar até que ponto, né, esse tipo de saída encontrada aí pela secretária é, de fato, uma saída confiável para essa crise que nós estamos vivendo, né? Será que uma calculadora teria condições ali de fazer um diagnóstico de uma doença com tantas manifestações distintas em cada indivíduo, né? Hoje nós percebemos cada vez mais a necessidade de bons profissionais de saúde, profissionais que estejam orientados, obviamente, pelo trabalho empírico que realizam, mas, sobretudo, por pesquisas que demonstrem realmente quais são os caminhos mais viáveis, mais confiáveis, para que nós não tenhamos aí cada vez mais a repetição de fenômenos que passaram a ser cotidianos para os brasileiros, que é essa quantidade de perdas de vidas num momento dramático para o país. Então, realmente é mais um elemento que foi apresentado pela secretária, muito contraditório, que nos leva a pensar muito seriamente sobre a gestão de saúde no país nesse momento, assim, até que ponto essas pessoas hoje responsáveis pela condução desse processo têm a competência necessária para estarem ocupando esses cargos, né? Nós temos aí já uma quantidade muito grande de perdas e não é admissível mais que depois de tanto tempo, depois de mais de um ano, nós continuemos ainda com essas pessoas conduzindo a gestão dessa pandemia no país.
E a gente já se aproxima de quase um mês aí de atuação da CPI. Já foram ouvidos ex-ministros, atual ministro, responsáveis pela gestão da vacina. Hoje teve a doutora Mayra Pinheiro. Eu gostaria de saber do professor Emanuel Freitas que avaliação, que prognóstico o senhor faz agora, daqui para frente, o que é que a gente pode esperar da CPI, com tudo que já foi colhido até agora, que perspectiva a gente tem para os próximos passos? Olha, Jéssica, essa CPI da Covid, eu acho que ela tem um diferencial importantíssimo com relação à última CPI que nós tivemos como interesse nacional, que foi a CPI do Mensalão, a CPI dos Correios, melhor dizendo, ali em 2005. Né? A grande diferença é que naquela CPI você tinha revelações que eram feitas à medida em que os depoimentos iam sendo dados. Até porque a configuração social era outra, não havia redes sociais, por exemplo, como a gente tem hoje. Essa CPI da Covid, ela tem servido apenas para confirmar informações que a opinião pública já tinha, uma vez que a forma como o governo federal conduz a pandemia não é segredo para ninguém. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o presidente e os apoiadores são contra o uso de máscaras, são a favor da cloroquina, houve sabotamento da compra de vacinas, etc. Então, essa CPI tem servido até agora para, oficialmente, os nomes do governo confirmarem aquilo que a opinião pública já sabia. Né? Daqui para frente, é interessante a gente observar que ela vai ter um outro movimento. Amanhã vai ser votado, amanhã é o quinta, não lembro bem, vai ser votado aí a convocação de prefeitos e governadores cujas gestões foram alvos de operação da Polícia Federal. Né? Então, a CPI vai entrar num outro momento, que é um deslocamento da atenção do governo federal de coisas que já se sabe para uma atenção a estados e municípios. E aí é interessante porque é nesse momento, então, que a gente vai ver atuações de senadores, como é o caso de um dos senadores mais empenhados na CPI da Covid, que é o nosso senador Eduardo Girão. Vai ser exatamente esse momento em que aquilo que ele e outros senadores próximos a eles dizem ser o interesse político na CPI, será o momento deles encarnarem esse movimento político. Por quê? Será do total interesse, por exemplo, do senador Girão e de outros senadores que têm interesses em seus estados, que alimentaram a narrativa de oposição aos gestores, então vai ser do interesse deles desgastar governadores e prefeitos que sejam aliados aos seus adversários políticos. Então, o que a gente vai ver agora é isso, essa descida, por assim dizer, do plano nacional para estados e municípios, onde os grupos políticos, então, vão se digladiar, se a gente pode dizer assim, ali na CPI. Professor Emanuel Freitas, professora Carla Michele Quaresma, muito obrigado pela participação dos dois. De fato, contribuições importantes para que a gente possa entender um cenário tão complexo e, claro, continuar acompanhando os desdobramentos da CPI da Covid. Agora a gente faz uma pausa rápida. Daqui a pouco o Ponto Poder está de volta para falar da polêmica do voto impresso no Brasil. Não sai daí! Ponto Poder está de volta e a gente fala agora sobre um tema muito importante, que é a reforma do Código de Processo Penal. É um projeto que está pendente em tramitação na Câmara dos Deputados há cerca de 10 anos e voltou repentinamente a ser discutido e a tramitar na casa. E é importante ficar atento porque é o Código de Processo Penal que define todos os trâmites de uma investigação e a atuação das instituições de defesa. A repórter Alessandra Castro fala melhor para a gente sobre essa proposta. Aí começou um pesadelo na minha vida. Fui preso, fiquei detido, mesmo eu gritando, tanto por fora como por dentro, que eu era inocente. Cristiano deixou a prisão há 1 ano, mas as lembranças ainda estão muito vivas. Ele ficou preso preventivamente por 1 ano e 2 meses por um crime que não cometeu. Foi inocentado quando foi a júri popular por falta de provas. Mesmo assim, Cristiano continuou preso por mais 5 meses, com base em outro mandado de prisão preventiva acusado de homicídio. Mas na data do crime, ele já estava preso por conta da acusação falsa de assassinato no primeiro caso. Eu me lembro de uma
de um episódio importante que meu filho foi lá e ele olhou para mim e falou assim, ó, papai, tu é ladrão? Fazendo essa pergunta. E eu tive que mentir para ele. Eu não. O papai tá trabalhando aqui, papai. Cristiano só saiu da prisão depois que a Defensoria Pública do Ceará provou a inocência dele nas duas acusações. A história poderia ter sido outra se um novo Código de Processo Penal, em tramitação há 10 anos na Câmara dos Deputados, já tivesse sido aprovado. Segundo a proposta, a prisão preventiva durante uma investigação pode durar no máximo 6 meses. A reforma no Código também permitiria a chamada investigação defensiva, o que para o defensor do caso poderia ter esclarecido as acusações contra Cristiano já no inquérito. Caso fosse aplicada no caso do Cristiano, certamente poderia muito esclarecer quanto à não autoria do Cristiano em relação ao crime imputado. Outras entidades acompanham de perto os debates sobre o novo Código de Processo Penal. Para a Associação Cearense dos Magistrados, uma mudança positiva é a que permite a realização virtual de audiências e interrogatórios. Mas o projeto só prevê a medida em casos excepcionais, o que para juízes cearenses poderia ser mais abrangente. Realizamos cotidianamente audiências por videoconferência e com muito êxito e sucesso, o que possibilitou a continuidade da prestação jurisdicional, mesmo nessa época de isolamento social da pandemia. É necessário, então, que essas novas tecnologias sejam incorporadas de forma definitiva no processo penal. Entre as principais mudanças sugeridas no último parecer apresentado pelo relator da matéria na Câmara dos Deputados está a que estabelece prazo de 5 anos para a implementação do juiz das garantias, uma figura responsável por acompanhar as investigações criminais. A proposta também limita a atuação do Ministério Público, que só poderá abrir investigação criminal quando houver risco à elucidação dos fatos. As prisões preventivas poderão ser de no máximo 180 dias nas investigações e de 360 dias após condenação recorrível. Mas muitas das mudanças previstas na reforma estão longe de ser unanimidade. Pontos polêmicos, como o que impede a apresentação de provas colhidas durante a investigação policial ao tribunal do júri em um julgamento, por exemplo, sofrem resistência do Ministério Público, que tem inclusive se mobilizado no Ceará. Se a reforma já estivesse em vigor no ano passado, o desfecho do caso Marcelo Barberena, que teve o julgamento mais longo da história do Ceará, poderia ter sido outro. Ele foi condenado a 84 anos de prisão pela morte da esposa e da filha em 2015. Provas apresentadas no julgamento não teriam validade se o novo código estivesse aprovado no ano passado. O Ministério Público, durante os debates, mostrou os diversos depoimentos que foram produzidos na fase de investigação. Se esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional fosse vigente quanto da realização do julgamento, ele seria nulo por esse motivo. O novo Código de Processo Penal prejudica não só o Ministério Público, ele representa um prejuízo e um retrocesso a toda a sociedade. Esse assunto envolve o sistema de justiça e, claro, requer toda a nossa atenção. E a gente aproveita para destacar que o personagem Cristiano, que você ouviu na matéria, ele não se opôs a ser identificado, mas nós optamos por resguardá-lo, já que ele ainda move processos na justiça por danos por causa das prisões ilegais. Bom, agora mudando de assunto, você aí certamente já deve ter ouvido falar de um debate que tem mobilizado muitos políticos pela volta do voto impresso, o voto auditável já nas eleições de 2022. Esse é um assunto, claro, muito polêmico e que nesse momento o debate técnico sobre esse assunto tem dividido espaço aí com uma politização do tema. Da primeira votação ocorrida em solo brasileiro, em 1532, até hoje, o sistema eleitoral mudou muito. A Dolores vota desde o final da década de 1980. Para a professora, a urna eletrônica trouxe mais agilidade e melhorou a segurança das eleições, algo que ela teme que possa ser revertido. Mesmo que a intenção seja de um voto manual e que aquele voto na mesma hora seja impresso, mas ele vai ser depositado em algum lugar e alguma equipe, alguém vai contar manualmente. Então, diante do que a gente vive hoje,
é um retrocesso. A discussão sobre o voto impresso voltou à Câmara dos Deputados com a instalação de uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a impressão do voto após o eleitor registrar a escolha na urna eletrônica. A justificativa da autora do projeto, o deputado Bia Kicis, é de que os votos precisam ser auditáveis. O mesmo argumento é usado pelo presidente Jair Bolsonaro, que mais de uma vez alegou que as eleições de 2018 foram fraudadas, mesmo sem apresentar provas. A Justiça Eleitoral, no entanto, defende a segurança da urna eletrônica. Durante o processo de desenvolvimento dos programas da urna, há vários momentos em que esses procedimentos podem ser auditados, acompanhados de perto, por membros da OAB, Ministério Público, partidos políticos, membros de universidades, todas as pessoas que estejam interessadas em acompanhar e verificar a integridade dos programas da urna eletrônica, a sua autenticidade e o correto funcionamento desse equipamento. Com a urna eletrônica sendo considerado um equipamento seguro, a discussão passa a ser sobre melhorar as ferramentas de auditoria. É o que defende este engenheiro, um dos diretores do movimento Grita, grupo que propõe transformar o voto em documento eletrônico certificado. Qual é a solução? A solução primeira óbvia é imprimir em papel todos os votos. E você conta à mão os votos em papel e compara com o resultado eletrônico. Tudo bem, isso é uma possibilidade. Porém, existem outras possibilidades mais avançadas, usando o avanço da tecnologia. Mas para este professor de Política e Sociologia, a discussão iniciada pela base do governo Bolsonaro se concentra mais em aspectos políticos do que técnicos. É bem menos uma preocupação de caráter técnico e de segurança e muito mais uma discussão no campo ideológico, mas a criação de uma narrativa a fim de tentar se precaver de uma derrota, de uma possível derrota em 2022. Pois a gente viu aí, de fato, o debate é bastante polêmico, mas é preciso que seja feito com responsabilidade. Afinal, vai definir aí os rumos das próximas eleições. Agora vamos de charge, o Tiagão também acompanhou tudo que a gente trouxe no programa de hoje e agora traz aquele recado sobre os temas que se destacaram no Ponto Poder. A CPI de olho na pandemia e o Ponto Poder também de olho em tudo que acontece nos bastidores da política, cada assunto que é importante para você. E você pode conferir o nosso programa no YouTube e mais informações sobre o noticiário no pontopoder.com.br. É isso, a gente tem um próximo encontro já marcado na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, aqui na TV Diário. Uma boa semana para você, a gente se vê.